Seja bem-vindo ao canal Chega Mais Europa, um canal onde eu conto sobre imigração, documentação, dicas e muito mais. Se você deseja migrar para outro país de forma segura e planejada, já fica por aqui. Será que valeu a pena mudar para Portugal? O que aprendemos nesses 8 meses? Esse é o começo desse vídeo onde eu vou contar tudo para vocês e relatar todos os pontos positivos e negativos de estar aqui em Portugal. Lembrando que essa é uma experiência real da nossa família. Cada pessoa tem a sua própria experiência. Foi algo que nós vivenciamos ao longo desses 8 meses e tudo que nós estamos aprendendo ao longo desses meses. Já quero agradecer a todas as pessoas que têm assistido os meus vídeos, as pessoas que têm entrado em contato comigo para elogiar esse trabalho de passar a nossa vivência para vocês, toda essa experiência, e poder trazer isso de forma real para vocês é muito gratificante, porque eu sei que vai ajudar outras pessoas. Eu sei que tem muita gente com as mesmas dificuldades que nós tivemos aqui. Tudo que nós estamos vivenciando, eu estou fazendo questão de passar isso para vocês de uma forma muito clara. Por que nos mudamos para Portugal? A virada de chave na nossa vida foi a nossa primeira viagem internacional em 2023. Eu tinha até falado no vídeo anterior que foi no ano passado. Me perdoem pelo erro, mas foi em 2023. A minha cabeça ainda tá lá no ano passado. Então a virada de chave para nós foi justamente essa viagem que nós fizemos, a primeira viagem que nós fizemos internacional. E aí foi a segurança, foi o cuidado, a valorização da moeda, a oportunidade de criar outros negócios fora do Brasil, além da oportunidade de crescimento pessoal, porque nós sentíamos que tinha ali, que faltava alguma coisa para que nós pudéssemos desenvolver. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive vontade de morar fora. Quem me conhece sabe que eu sempre tive um sonho de morar fora, independente do país. Eu tinha muita vontade, tinha duas opções na minha mente, que era Estados Unidos. Eu até tinha feito inúmeras pesquisas para ser au pair, isso bem antes de casar, bem antes de ter a minha filha, mas fui levada para outros caminhos e outras direções. Depois disso, também me formei como comissária de voo. Tinha vontade de conhecer outros lugares, conhecer outras culturas. Isso sempre foi vívido dentro de mim. Meu marido nunca teve esse pensamento de morar fora, até ele literalmente vivenciar isso. Nós precisávamos melhorar o nosso inglês também e notamos essa necessidade justamente quando nós fomos fazer essa viagem. Eu sei que muita gente está se perguntando: mas em Portugal não falam português? E justamente por esse motivo nós optamos por Portugal, porque é a nossa língua materna, o português tem ali as diferenças de sotaque e tudo mais, mas a gente entende. E esse foi um dos motivos de ter escolhido Portugal. Além disso, nós temos a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros países. Além disso, o inglês é a segunda língua mais falada aqui em Portugal pelos próprios portugueses. Na escola eles já aprendem o inglês. Também aprendem ali um terceiro idioma, né? Porque o português é a língua materna, o inglês é a segunda, e um terceiro idioma escolhido pelos pais, seja francês, alemão, enfim. Uma curiosidade entre os nossos amigos portugueses: existe a naturalidade de falar um segundo idioma. Eles acham até estranho quando a gente fala que nós viemos aqui, que nós não estávamos com o inglês 100% fluente. Eles não sabem como é incluído ali nas aulas o inglês. Vou mostrar para vocês a nossa última foto em solo brasileiro e a nossa primeira foto oficial aqui em Portugal. Será que alguém está se perguntando: Gabriela está usando óculos? Sim, gente, eu uso óculos a minha vida toda praticamente. E eu coloquei porque aqui fica mais fácil de eu olhar o notebook e colocar os pontos de forma alinhada com o vídeo aqui para poder passar para vocês bem completo. Como foi a nossa adaptação aqui em Portugal? A nossa adaptação aqui em Portugal foi super tranquila. Tivemos ali alguns pontos muito importantes em relação aos documentos, mas no contexto geral foi muito e está sendo muito tranquila essa questão da adaptação. No dia a dia nós não percebemos que estamos fora do Brasil, justamente por falar ali a língua portuguesa, por ter contato com outras pessoas do Brasil, por estarmos sempre nos comunicando com os nossos familiares. Então você meio que não nota isso de estar fora do Brasil realmente. A primeira vez que nós fomos para o centro de Lisboa, a Luísa é uma criança muito carinhosa.
Ela fez um contato visual com uma criança que estava num carrinho e foi até lá conversar com essa criança. O pai da criança era italiano e a mãe era canadense. Eles mal falavam português e falavam mais italiano e o inglês. O italiano é fácil de entender algumas palavras, porém para você pronunciar da forma é muito difícil para quem não tem o estudo, né? Enfim, nós não falamos italiano ainda. A Luísa já começou a conversar e isso nos forçou a usar o inglês. E percebemos ali as nossas falhas, os nossos erros, onde que nós precisávamos estudar e nos aprofundar mais ainda no idioma para melhorar essa comunicação. E foi ali que nós percebemos que tínhamos sim que estudar mais ainda o inglês, nossa profissão, e como isso impactou a nossa mudança. Para quem não sabe, eu e meu marido somos da área de tecnologia. Meu marido tem ali mais de 13 anos de conhecimento e de experiência. Eu sou recém-formada na área de tecnologia, o meu marido já é uma parte mais técnica. E antes de concluir a parte na área de tecnologia, eu trabalhava como coordenadora em uma unidade de saúde muito próximo de casa, mas era presencialmente, então eu tinha que estar no meu trabalho todos os dias. Engravidamos, a empresa estava com um projeto piloto e nesse projeto eles me colocaram para ser responsável por ele. Ele era 100% remoto e isso facilitou e me ajudou muito ali durante a gestação. Antes de eu entrar de licença, eu imaginava que eu ia retornar logo para o trabalho, mas depois que a gente vê aquele serzinho tão pequenininho que precisa da gente, isso fez com que eu mudasse totalmente a minha cabeça e eu sentia que eu não conseguiria deixar minha filha com 4 meses nas mãos de outra pessoa. Seria um pouco mais difícil eu ir trabalhar e voltar para casa para ficar amamentando. Uma conversa em conjunto com meu esposo, achamos melhor eu me afastar ali das minhas atividades e foi uma ótima decisão. Quando isso aconteceu, eu comuniquei que eu não retornaria da licença antes mesmo da licença expirar. O meu marido, trabalhava numa empresa há muito tempo e ele sentia a necessidade de trocar de empresa porque ele precisava mudar algumas coisas, aprender mais ferramentas, enfim, e havia trocado de emprego, não tinha muito tempo. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, antes de nós virmos para cá, ainda fiquei um tempo a mais ali na casa do meu irmão, porque estávamos aguardando o nosso visto e isso demorou, se estendeu um pouco mais do que imaginávamos. Uma dica que eu dou, que na Europa tem muita oportunidade para quem é da área de tecnologia. Vocês têm a opção de trabalhar com um contrato, também tem a opção de trabalhar com os recibos verdes, que são parecidos com o PJ ali no Brasil. Um ponto importante é que você tenha o inglês, você tenha pelo menos o entendimento do inglês. Isso não vai te impedir de vir para cá, mas você pode perder algumas oportunidades melhores por conta da falta do idioma. Se você puder, antes de vir, melhorar ali o seu inglês, pelo menos ter um conhecimento básico, ou se você já estiver aqui, tentar buscar uma escola, para ajudar ali no seu idioma, vai ser muito melhor, porque vai te abrir muito mais portas do que quando você não tem nenhuma outra língua além da sua língua materna. O que achamos de Portugal até agora? Vou listar aqui para vocês os pontos negativos e os pontos positivos de estar aqui em Portugal. Um ponto muito negativo aqui é a demora no processo de documentação. Nós mesmos tentamos solicitar os nossos próprios documentos e isso fez com que levássemos mais tempo para conseguir e também irmos mais de uma vez no local para poder conseguir fazer o nosso documento, seja de 2, 3 dias. Se você tem a oportunidade de pagar ali para alguém fazer esse serviço para você, compensa muito mais porque você já vai vir com tudo pronto. A falta de informações nos portais de atendimento é outro ponto negativo. As informações que constam nos portais nem sempre são seguidas nas unidades de atendimento. Isso dificulta muito quando nós vamos até a unidade para tentar resolver algum problema. A burocracia para tirar os documentos. Como eu já tinha dito para vocês lá no vídeo anterior aqui sobre documentos, vocês sabem que sim, tem uma dificuldade muito grande para você conseguir tirar esses documentos. Terá uma alteração nessa solicitação de documentos, então vai ser possível você conseguir tirar os 3 documentos juntos de uma só vez, o TENT, NIF e NIS, em um único local. Lembrando que é necessário você ter algum vínculo empregatício, seja ele de contrato de trabalho, seja ele com recibos verdes. É importante que você tenha algum tipo de vínculo empregatício para que você consiga facilitar
iniciar esse processo. Isso não vai te impedir de tirar o seu NIF e de tirar o seu número de utente. Para você conseguir fazer os 3 de uma só vez, é necessário você juntar todos esses documentos. Se você não tiver esses documentos, você pode fazer ali sim o seu NIF e também o seu número de utente. Outro ponto muito negativo são os arrendamentos altíssimos aqui em Portugal. Já havia falado para vocês também que os arrendamentos aqui não são fáceis e, gente, é real, não são fáceis, são os valores altíssimos, muito altos. Tem inúmeras reportagens falando de pessoas que estão morando em barracas porque não tem condições de fazer o pagamento de um arrendamento. Esse é um ponto muito importante para você que está desejando mudar para Portugal. Venha com uma boa quantia para você poder fazer os pagamentos das calções, para você poder fazer os pagamentos ali do aluguel, e tente guardar ao máximo que você puder de dinheiro para que ele seja destinado justamente para o seu arrendamento, para isso não acontecer com você. Não venha para cá sem planejamento. O planejamento é ideal para que você tenha uma vida muito mais tranquila e que você consiga ir atrás do seu emprego, para que você consiga resolver a sua questão de documentação sem ter muitas preocupações. Agora, os pontos positivos. Um dos pontos positivos é a segurança. Sabemos que Portugal não é o país mais seguro da Europa, mas ele ainda assim é muito mais seguro do que o Brasil. Por exemplo, eu for ao mercado que fica a 5 minutos da minha casa, tem bastante árvore, tem lugar que dá para se esconder, vamos assim dizer, eu não tenho medo de ir até lá. Mesmo na região onde eu morava, que era muito boa, eu não tinha segurança de ir ao supermercado que ficasse fora do meu condomínio, sem ter medo de passar uma moto, sem ter medo de passar um carro. Então você tem sim mais segurança do que o Brasil. Outro ponto é o acolhimento dos portugueses. Sei que vai ter muita gente falando, muita gente relatando que tiveram experiências ruins, que foram mal atendidos, que foram mal recebidos. Novamente, essa é a nossa experiência, a nossa perspectiva, a nossa visão de como nós estamos sendo atendidos aqui em Portugal. E eu digo para vocês que sim, somos muito bem acolhidos por todos os portugueses que falam conosco, que falam com a nossa filha, sempre estão dispostos a ajudar, mesmo quando eles não nos conhecem. Outro ponto positivo é o bom atendimento nos locais públicos, seja em loja, seja em restauração, em qualquer lugar nós somos muito bem atendidos. E não só por portugueses, tá bom? Claro que quando nós somos atendidos pelo brasileiro é maravilhoso, porque a gente sente falta de casa também. A gente sabe, né, que o brasileiro tem uma boa receptividade, o brasileiro é uma pessoa muito acolhedora, mas também tem outras nacionalidades que também são muito gentis conosco. Massagens baratas. Esse é um ponto muito positivo dentro da Europa, tá? E às vezes é muito melhor você pagar, por exemplo, uma passagem aérea para você ir para outro país do que para viajar dentro de Portugal mesmo. Um exemplo, para vocês terem uma base de como é barato a gente viajar para fora. Então você pode vir para cá depois com a sua documentação toda organizada. Nós ainda não tivemos a oportunidade de sair de Portugal porque, novamente, se você não tem a sua documentação, aquele seu cartãozinho que te dá o direito de sair de Portugal sem preocupações, fique, aguarde esse documento, tenha paciência, que logo o seu documento vem e você vai poder usufruir de outros locais, visitar outros lugares, ter experiência com outras pessoas, com outras culturas. Então, só aguarde que logo o seu documento vem. Se você tiver condições, né, de fazer um processo, ter um advogado, para que ele adiante ali a sua documentação, é muito mais fácil, mas se você não tem, então o ideal é que você aguarde a sua documentação chegar toda certinha, para que você possa viajar e usufruir desse benefício. Um ponto muito positivo para nós e muito importante é o estudo da Luísa. A Luísa, ela tem 1 ano e 5 meses, ela ainda não frequenta a escola e não vai frequentar a escola até pelo menos os 3 anos de idade. Isso foi uma decisão nossa, tá? Você consegue sim colocar o seu filho na escola. Já vamos buscar as escolinhas para a Luísa para que nós possamos colocar ela no ano que vem. Quem não sabe, o ano letivo começa em setembro. A Luísa faz aniversário dia 25 de setembro. No ano que vem ela já completa os 3 aninhos. É o momento que nós colocaremos ela numa escolinha. Já vamos buscar esse ano para tentar colocar ela em alguma vaga no ano que vem. Novamente, a língua portuguesa, né, gente? Porque você estar num lugar que você consegue se comunicar é muito bom. Uma experiência. Eu, particularmente, sou uma pessoa que adora o frio.
mas eu não tinha noção de quão frio fazia aqui. Isso porque nós estamos numa região não tão fria. Um exemplo mesmo é onde a minha tia mora, na região de Barcelos. Lá é muito mais frio do que aqui, e aqui a gente já passou um frio muito grande. Achávamos que seria bem mais tranquilo, mas foi muito mais intenso essa questão. Outra coisa que é de uma experiência muito boa, é algo até que eu já falei um pouquinho antes, é o acolhimento das pessoas. Todas as pessoas que nós temos tido contato são pessoas extremamente acolhedoras, são pessoas extremamente boas. O contato que a gente tem aqui foi muito bom pra gente. Todas as pessoas que estão em contato conosco, que entram nas nossas vidas, são pessoas extremamente maravilhosas e eu tenho a agradecer muito. Nós temos vizinhos incríveis, pessoas que são sempre gentis o tempo todo, é aquela vizinha que a gente troca um salgado, troca um prato de doce, então é algo muito bom pra gente, é algo que é muito valioso. Ter esse contato é muito importante. Você que vem sozinho, você que vem com a sua família, não tem contato, faça contato com os seus vizinhos, faça contato ali na sua igreja, faça contato nos lugares que você frequenta, porque é muito importante que você tenha experiência com essas pessoas que moram aqui, que passem essas experiências para você, que te dê apoio e suporte caso você precise, porque realmente não é fácil você vir para outro país, você estar sozinho com a sua família e não ter contato nenhum. Então é muito importante que você venha, que você tenha contato com os seus vizinhos, porque em algum momento de precisão você tem com quem contar. Em resumo, eu vou dizer para vocês, valeu a pena mudar para Portugal? Sim, gente, valeu muito a pena mudar para Portugal, tá sendo uma experiência maravilhosa, muito incrível. Tivemos uma visão mais ampla de como estava a nossa vida no Brasil, o que a gente precisava melhorar, como precisávamos melhorar os nossos gastos, o que era futilidade pra gente, o que era prioridade. Então, você mudar para outro país te dá uma visão muito maior de como está a sua vida lá. Quando você está no seu país de nascimento, você tem uma coisa chamada comodidade. A comodidade faz com que você literalmente fique ali, às vezes, estagnado. Às vezes não te dá a oportunidade de desenvolver, não dá a oportunidade de você enxergar aonde você precisa melhorar, em que você precisa melhorar. Tudo isso é muito importante para que você consiga enxergar tudo isso. E sim, vale muito a pena imigrar. Saia da zona de conforto, porque a zona de conforto não te deixa crescer. E quando você cresce, você expande a tua mente de uma forma muito intensa. Você pode não ser para você a imigração. Essa é a nossa experiência, essa é a nossa vivência. Não tô dizendo que é sempre fácil, não tô dizendo que vai ser sempre flores, não vou dizer que você não vai enfrentar problemas, você vai. Isso faz você sair do cômodo, isso te dá a oportunidade de desenvolver e crescer. Vocês também pensam em morar fora? O que vocês acham de Portugal? O que vocês acham desse país? Acham que vale a pena mudar para Portugal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tem muita novidade chegando por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.